esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio médico: cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, nesta semana nós abrimos a leitura de Lucas, o Evangelho de Lucas, numa leitura constante, pelo menos por um tempo. E hoje, a liturgia nos mostra esse início da vida pública de nosso Senhor. Lucas faz questão de fazer um pequeno resumo, o que nós chamamos na teologia de conteúdo programático, o que nós chamamos de uma pequena sinopse daquilo que é a missão de nosso Senhor. Ontem, não podemos esquecer, até temos aqui ainda, Jesus carregando a cruz, e eu dizia, e lembro que quando Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Lembrando que a cruz de Jesus não foi só na Sexta-feira Santa, ali ela se materializou, mas a vida de Jesus, do presépio ao Calvário, foi um carregar a cruz. Cruz de querer ser obediente à vontade do Pai.
E é nessa perspectiva que é a chave de leitura para a compreensão hoje. Continua a ecoar, pelo menos deveria nas nossas orações, qual a cruz que o Senhor pede que eu carregue. Principalmente porque nós estamos, durante todo esse mês, temos aquela casa, ainda lembrando o nosso retiro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na porta da casa temos a Sagrada Família de Nazaré, e nós ficamos aqui rezando, durante 31 dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e a gente ficava repetindo, cantando. Claro que esse apelo continua a ecoar, mas nós estamos pedindo: livrai-nos do mal. E hoje a gente fica refém no programa de rádio, nós não temos bina, nós não fazemos assim, escuta antes, não, esse vem, esse não vem. E hoje uma sensação de impotência diante daquela mulher, não sei quem acompanhou, mas que 3 filhos, uma filha, 2 filhos, pelo que eu entendi, mora numa zona rural, uma casa construída com muito custo, em cima da terra do pai, e agora se vê obrigado a deixar, porque o marido é rude, o marido, ela diz, só não me bate, mas é preciso uma violência física para ter violência. Não quero aqui crucificar os pais, nem os homens, mas isso denota que as nossas famílias precisam passar por esse processo de reconciliação, de encontro com Deus, de entender a família como um lugar, uma igreja doméstica. Creio que esse foi o grande apelo que nós carregamos durante 31 dias, nós estamos no último dia. E esse apelo que cada pessoa, marido, mulher, filhos, pais e todos os familiares, consigam exatamente retomar: a quem serviremos, Senhor? Serviremos a Ti. Mas esse servir a Ti, Senhor, implica em muitas coisas. Há uma conversão, implica a um perdoar, a um mudar, amadurecer. Esse é o dilema de tantos lares, é o dilema de tantas famílias. E nós não podemos deixar de rezar neste sentido. E é nessa perspectiva que Lucas nos apresenta Jesus a que veio. Claro, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele já estabeleceu que é a cruz, e que a nossa condição é a cruz, não porque nós a desejamos, mas porque é preciso. E nosso Senhor, o que Ele veio fazer? Em que consiste a vontade do Pai? A vontade do Pai consiste naquilo que o próprio Jesus definiu, quando Ele pega o livro do profeta Isaías, e no final Ele diz: hoje se aplica, hoje está acontecendo o profeta Isaías, a Escritura se aplica a mim. Então nós podemos fazer disto um eco e uma prece. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, exatamente colocando Ele ao Messias. Este é o meu Filho amado, confirmou Jesus no Monte Tabor, escutai-o. O Espírito do Senhor está sobre Jesus, mas esse Espírito também está sobre nós. Na leitura orante de hoje, do livro de Números, não sei quem acompanhou, o jovem Josué fica preocupado, porque diante de um fato, Deus tirou uma porção do espírito de Moisés e deu a 70. Moisés, um dos homens mais humildes, a própria Bíblia disse: não se preocupe, Josué, não fique preocupado com os meus direitos, não, eu rogo a Deus
que todo o povo tem a vocação de profeta. Parece-me que nós não podemos esquecer que o Espírito Santo também paira sobre nós. E exatamente porque o Espírito está em nossa vida, é que nós temos a possibilidade de mudar. Não só com as nossas forças humanas. Pela força humana a gente pode um pouco. Se houver muito esforço, consegue um pouco. Mas saltos qualitativos, um crescimento espiritual. E quando eu falo crescimento espiritual, não é só na dimensão de subida, é também, mas também de largura, de um coração que se eleva e se abre. Isso é a caridade. Tudo passará, mas o amor e a caridade permanecerá. É isso que o Espírito Santo faz. Portanto, Jesus disse: o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me consagrou e me ungiu. Jesus é ungido por excelência. Mas, meus irmãos, também nós somos ungidos. Já no batismo, em 2 óleos. O primeiro óleo que pede no peito a força. Ah, mas eu não tenho força. Tem sim, meu filho. Que esse óleo penetre em seu corpo. Que Cristo penetre em sua alma como esse óleo no seu corpo. Nós temos a força de Cristo. Dai-nos voz de profetas. Então, se nós falamos, não tenho força para mudar minha realidade, você esqueceu de pedir para Deus essa força? Esqueceu de suplicar ao Senhor? E isso se refere nessa pandemia, isso se refere nesse marasmo que estamos vivendo, nível alto de desemprego, é verdade, mas também nos desafios da família. Deus nos dá força, somos ungidos no Senhor. Se o primeiro óleo é a força, o segundo, o Senhor te faça, e é na moleira, profeta, sacerdote e rei. Que o Espírito, que Deus, pelo seu Espírito, o faça profeta, sacerdote e rei. Jesus divide conosco os frutos da sua redenção. Então nós não podemos dizer: sou fraco, sou incapaz, não tenho, está me faltando vontade, está me faltando força. Nós podemos mudar nossa vida, nós podemos mudar a realidade que está ao nosso lado. A questão é: queremos? Continua: eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. Boa nova aos pobres, evangelho, boa notícia aos pobres. Pobres. Até hoje nós temos que nos perguntar: e onde se manifesta e como estão os pobres de hoje? Desanimados, desamparados, excluídos de nossas comunidades, excluídos de nossas rodas sociais. Não quer dizer que a igreja é esquerda ou direita. Eu sempre digo: cuidado com o rótulo, meus irmãos, cuidado. Hoje nós estamos vivendo um estado onde os rótulos são muito rápidos. Você percebe isso? A igreja é esquerda, a igreja é direita. A igreja é o evangelho. E a opção preferencial pelos pobres não é uma decisão da igreja, é uma opção de Jesus. Eu vim para anunciar a boa nova aos pobres. Não tem como fugir disso. Apenas nos foi lembrado em alguns momentos, talvez quando se esqueceu um pouco. Enviou para proclamar a libertação dos cativos. Me pergunta, até me escapou hoje aquela mulher, aquela filha de Deus de Minas Gerais. Não é um cativeiro que está vivendo? Onde nem a mudança os parentes querem levar por medo do marido. Não é um cativeiro também que se vive com tanta frequência hoje a família refém do alcoolismo, refém, aprisionada pelas drogas,
refém de tantos outros problemas que se manifestam, refém de um desemprego, libertar os cativos, aos cegos a recuperação da vista. Jesus não veio curar todas as cegueiras, ele não era um oftalmologista que veio para curar todos, não, e não curou todos os cegos. Ele curou alguns para nos dar um sinal. Ele curou alguns da cegueira física para dizer que ele tinha o poder, que ele era o Messias, mas para curar todas as nossas cegueiras, que vai muito além da cegueira física. Então, por que ele é o Messias? E por que ele carregou a cruz a vida inteira? O que ele veio fazer com a vontade do Pai? É o texto de hoje, que nos abre a semana, que nós vamos refletir durante essa semana. Então ele está nos dando, e se alguém perguntar qual é a missão de Jesus na terra, e por que ele foi tão difícil, tanto que o Evangelho termina dizendo que o levaram para um monte para matá-lo. Já estava ali a decisão. Ainda continua a libertar os oprimidos, as pessoas que lhe foram privadas. O que é a opressão? Alguém que não tem condições de ter saúde, alguém que não tem condições de ter um trabalho digno, não é uma opressão? É ou não é? Uma pessoa que não tem condições de ter um respirador, uma pessoa que não tem condições de ter um parto digno, daqui a pouco eu me refiro, de alguém que está oprimido por tantas razões. Então a presença de Deus, ele veio resgatar o projeto do povo de Deus no Antigo Testamento, não mais por Moisés, mas por Jesus Cristo. E por fim, proclamar um ano da graça. O Papa Francisco hoje anunciou que começa o ano da graça da terra, mas não vou adentrar. Mas por aqui eu paro agora, nesse momento, porque é suficiente para nós termos luz para a semana inteira. Eu sempre falo, felizes somos nós. Eu digo, uma das coisas boas da pandemia foi poder celebrar aqui, não que eu não celebrasse, a missa diária. E eu sei que muita gente está acompanhando a missa diária, pela TV, pelo rádio, pelo aplicativo, pelo YouTube. E você percebe como o Evangelho é riquíssimo, como a palavra de Deus nos conduz e nos orienta.